tanto eu de um lado e o Oswaldo do outro, para trazer algum esclarecimento ou alguma coisa de aproveitamento para esse povo de Blumenau. Certo? Então vamos alugar. O Oswaldo chegou à conclusão de que o caboclo não poderia ser kardecista, porque ele nunca se manifestou em kardecista, se manifestou a primeira vez, foi expulso da mesa kardecista, não poderia ser kardecista. Não poderia ser Exu, porque se manifestou como caboclo, dando o nome de um caboclo, e com métodos de caboclo, não poderia ser o Exu. O Oswaldo, eu disse aos senhores no começo da minha pré-eleição, que ele foi um dos defensores dos atabaques no Rio de Janeiro para tocar em horas que a polícia proibia. Eu tive a oportunidade de conviver com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Eu tenho um dos terreiros que eu tenho aberto, que eu dirijo, tem 21 anos de porta aberta. Chama-se Tenda de Umbanda São Cipriano. Eu tive a oportunidade nesse terreiro de adotar tudo aquilo que eu aprendi com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que em São Paulo ele estava sempre presente dentro da tenda de Oxalá e São Benedito, que era dirigida pelo meu amigo Freitas, falecido Freitas, e por uma chefe de terreiro mais ou menos desse tamanho, uma portuguesinha, que recebeu o Caboclo Pena Verde, e que trouxe para São Paulo, talvez, até a década de 50 ou até a década de 55, o maior número de chefes de terreiro possível em São Paulo foram feitos dentro da casa de Oxalá de São Benedito, que foi o maior terreiro de Umbanda já instalado em São Paulo, pelo número de médio participante. Então ali nós tivemos convivência com Zélio de Moraes. Na minha tenda, que tem 21 anos de porta aberta, não bate atabaque, não bate palma, e se trabalha de acordo com aqueles princípios que eu aprendi com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas aí os senhores vejam, eu sou presidente de uma federação que tenho 120 tendas federadas, e as minhas tendas federadas batem palmas, batem atabaque, fazem aquilo que eles acham que a Umbanda deve fazer. Eu aprendi de uma maneira, não vou impor dentro da minha federação que a minha federação vai fazer exatamente aquilo que eu faço na minha casa. Eu faço aquilo que eu acho que eu aprendi e que para mim deu certo. Pode ser que para outro não dá certo. Meu terreiro tem atabaque, não bate. Bate no dia de festa, bate num dia que vai para mata, bate numa festividade em Santos, bate numa festividade na Praia Grande, bate nesses lugares. Mas dentro do terreiro não se bate atabaque. E por que bate, Demetrio? Hein? E por que bate atabaque? Porque bate. Nesses dias, bate-se atabaque nestes dias como festividade. Bate-se atabaque com uma vibração diferente do que aquela do trabalho espiritual, que eu estou com opina que deve, quanto mais concentração se ter dentro de um terreiro, melhor pode trabalhar o médium, melhor pode ser fortalecida a corrente mediúnica para as exigências da hora, porque a exigência da hora é justamente o passe e a consulta. Ninguém vai num terreiro de Umbanda para ver se o caboclo é bonito. Ninguém. Eles vão dentro de um terreiro de Umbanda para receber passe, para receber consulta, para receber uma palavra de amor, para receber uma mensagem. Ninguém vai em terreiro de Umbanda porque o terreiro de Umbanda é bonito. Não vai. Se vai, vai duas vezes e não vai mais. Então, eu quero salientar que o que talvez seja bom para mim, não seja bom para o Camargo. Se dentro da minha tenda eu trabalho nesses princípios do Caboclo das Sete Encruzilhadas há 21 anos, e graças a Deus, nosso terreiro não é o maior de São Paulo, mas também não é o dos menores, e é prédio próprio, entidade própria. Se deu certo para mim, talvez para essas 120 tendas que fazem parte da Associação Paulista de Umbanda, não daria certo. Então não vamos nós querer tirar essa força ou esse método de trabalho. Agora, os princípios da Umbanda, no qual foi dilatado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, isto até 1955 ou 56, e o Zélio incorporava, não é isso, Pina? Hein, Pina? Até 55, 56 o Zélio ainda incorporava. O Zélio
faleceu em 1975, outubro. Certo. Em setembro, e estava ele já com perto de 90 anos, 80 e muitos anos, eu fui o orador oficial do aniversário da tenda e encontrei Zé de Moraes incorporado com o pai do... Dá licença, eu não queria, eu me equivoquei aqui no termo incorporar com o termo trabalhar. Porque inclusive na Cachoeira do Macucu, em 1973, 74, eu fiz trabalho com ele, quer dizer, trabalho. Mas incorporar, entenda, até 65, 66, ele trabalhou em terreiro como chefe de terreiro. E posteriormente, com seu afossamento, a sua filha assumiu a direção da casa e ela está até hoje. Ainda há 2 anos atrás nós prestamos uma homenagem em São Paulo, trazendo toda a família do Zélio de Moraes para prestar uma homenagem dentro de umas festividades que nós fazemos a nosso pai Oxalá. Bem, então eu quero apenas aqui acrescentar que o termo Umbanda, religiosamente falando, nasceu do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Termos Umbanda pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas é aquilo que o Pina definiu. Não tem atabaque, não tem palmas e não tem danças. Neste verdadeiro termo. Isto não quer dizer que a Umbanda não deveria evoluir, isto não quer dizer que a Umbanda não deveria se adaptar, como a Umbanda do Caboclo das 7 Encruzilhadas adaptou o Preto Velho. E adaptou com o Preto Velho, automaticamente, muitas raízes africanistas e muitas mirongas africanas dentro da nossa Umbanda. Agora, o que aconteceu? Simplesmente é que muitos elementos se desenvolvem na mesa branca, passa para a Umbanda, e da Umbanda ele procura um candomblé. Então ele faz as três, porque ele passou pela mesa branca, ele não deixou aquele pai Jacó dele, ele passou pela Umbanda, ele não deixa o caboclo dele, e ele vai para o candomblé, não deixa o orixá dele. Então ele acaba praticando o quê? Uma miscelânea dos 3. Por quê? Não escolhe. Hein? Por quê? Discordo que iniciamos em um kardecismo para sabermos lidar com entidades sem luz, ou seja, os entramos numa Umbanda. Você? Não, você ou em geral? Não, em geral. Em geral? Deve ser assim a norma. Não. Então ele entra numa Umbanda, conhecimento, entidades em evolução. Parte para uma nação definida, ou seja, aonde ele vai adquirir os seus últimos conhecimentos, e que vai juntar os 3 e saber até analisar. Do contrário, ele se iniciar lá e permanecer, vai tumultuar. E se ele entrar aqui em cima e não tiver o conhecimento, de lá de baixo, jamais vai conseguir juntar todas as partes. Discordo plenamente do meu companheiro Oswaldo, porque eu acho que quem entrou no kardecista e deve seguir o kardecista, ele vai seguir kardecista a vida inteira, e se ele se encontrou dentro do kardecismo, ele está na religião certa. Se ele entrou na Umbanda, vai seguir a Umbanda, e se ele está bem na Umbanda, se ele se encontrou na Umbanda, ele vai ficar a vida inteira na Umbanda porque ele achou a religião certa. Se ele entrou na nação, porque ele deveria entrar na nação, e se deu bem na nação, ele vai ficar na nação sem sair para praticar outras. Uma experiência que sempre me dei bem dentro da espiritualidade. Eu não quero ser uma perfeição, mas sou um privilegiado. Portanto, eu iniciei no kardecista e ali dentro eu me encontrei totalmente. E depois, claro, a sede de saber, porque o kardecista lida justamente porque educando o espírito, que ele não pertence mais a esse mundo. E a Umbanda invoca as entidades para que venham trabalhar e adquirir luz. E isto faz com que a gente vá subindo, conhecendo, entendendo mais. E a nação de Orixá, diversa, não importa o lado, esta então me dá o conhecimento até mesmo de poder interpretar todas essas entidades. Isso você teve o privilégio, você, na sua pessoa. Mas eu conheço muitas e muitas pessoas que batem as nossas casas, que vieram do candomblé, que não se acertaram, que não se formaram dentro do problema da nação e se adaptaram dentro do problema da Umbanda e ficaram dentro da Umbanda. Eu creio, na minha concepção da coisa, se o cidadão sentou numa mesa branca, ele se deu bem no kardecismo, ele vai ficar no kardecismo. A evolução dele é no próprio kardecismo.